tão bonita assim, essa estrutura, né? Ainda estavam com os ajustes, e a gente fica feliz, né, de mais uma casa aí estar se estruturando ainda mais para receber, né, a doutrina de uma forma mais tranquila. E a gente recebeu um desafio, né, o Marcos, de Marcos para Marcos, né? A gente carinhosamente chama de Marcão. Quando o Marcão fez o convite para a gente, ele perguntou se eu ficava desconfortável de falar sobre suicídio. E eu falei que não ficaria. Mas de algum tempo para cá, né, desde lá da casa onde eu frequento, o Esperança em Cristo, desde um seminário que nós fizemos lá, eu falei com ele, a gente pode falar sobre suicídio sem problema algum, isso não é um problema, mas a gente pode chamar o tema da palestra como valorização da vida. Porque o André Trigueiro, vocês devem conhecer, né? O André Trigueiro, ele estuda muito sobre suicídio, e ele conversa muito com suicidólogos, né, especializados nessa questão do suicídio, e muitas ideações advêm exatamente de termos colocados, né, de como é passado. Por isso que a gente não vê notícias sobre suicídio, a gente não vê muita coisa que fala sobre suicídio, justamente para isso não gerar um gatilho naqueles que têm já essas ideações intrínsecas, né? Então a gente fala, mas a gente tenta falar de uma forma mais amena. Não é que a gente vai jogar de lado, o suicídio ele não pode se tornar um tabu, a gente não pode deixar de falar dele, é importante que a gente fale sobre ele, mas a gente precisa tentar falar dele de uma forma mais na questão da valorização da vida e não só na questão do ato em si, né? E a gente, acredito até que por conta disso, a casa propôs esse tema, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, onde é um mês onde existem várias campanhas, né, sobre a conscientização da valorização da vida, da necessidade da gente valorizar e enxergar aquele nosso irmão que passa por questões psicológicas muitas vezes, e às vezes físicas, tão grandes, que fazem tão mal, né, que causam uma dor tão grande que eles tentam, e às vezes conseguem, infelizmente, chegar ao êxito de retirar a sua própria vida, ou melhor, a sua própria existência. Então a ideia hoje é a gente trocar, a gente ter um bate-papo muito dentro dessas questões do suicídio, porque a gente faz um seminário com todos os temas, com tudo que a gente tem a falar sobre isso. Então a gente vai tentar pensar algumas coisas aqui e trocar um pouquinho de ideia sobre isso. Combinado? Então vamos lá. Setembro Amarelo, né? A gente sabe que foi essa campanha foi em virtude de tantos casos de suicídio que aconteceram e que se gerou um mês para que pudesse ter essa questão da prevenção contra o suicídio, né? É a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2015, por meio da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e a ampla divulgação de informações. Quando eu fui a algumas palestras do Trigueiro e quando eu li o livro Viver é a Melhor Opção, né, que é o livro do Trigueiro que fala muito sobre isso, eu lembro que eu estava lendo algumas coisas, algumas questões, e no Japão existe um momento que é justamente naquele momento do retorno das aulas que o índice de suicídio entre os jovens ele aumenta muito, porque a cobrança é muito grande sobre o estudo, sobre as questões ali, né, sobre aquela rotina, aquela disciplina que o povo oriental, de um modo geral, ele tem, e isso faz com que o aumento do índice seja exponenciado nesse período. Então, assim, tem várias questões que levam ao suicídio, mas algumas estão muito voltadas, principalmente nesse estudo, às pressões externas que os jovens passam ali. E aí ele fala assim, que eu peguei alguns estudos, né, e coisas que eu tirei do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né, e depois eu vou deixar, se o Marcão puder botar lá, 188, né, a gente tem site, tem telefone, isso é muito importante. Às vezes a gente conhece alguém que tem alguma ideação suicida ou que está passando por um processo depressivo, um processo de angústia, de dor muito grande,
tem lá um canal direto que atende, né, a qualquer momento, 24 horas por dia. Uma vez eu mesmo liguei para lá para tentar entender um pouco como é que funcionava esse atendimento, e assim, é muito tranquilo, é um atendimento anônimo, é uma coisa que você consegue ter na pessoa que está do outro lado da linha ali, seja do telefone ou do site, enfim, alguém que te escute, que te acolha, né? Isso é muito importante, né? O acolhimento é importante. E o CVV diz que a primeira medida preventiva contra o suicídio é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Mais uma vez, né, a gente, quando pega com o tema suicídio, a gente encontra muito tabu em falar sobre isso, né? Parece que é uma caixinha de Pandora, que se a gente mexer aquilo ali, a gente vai despertar. Realmente, né, se a gente perceber essa questão de que o suicídio, o tema suicídio pode gerar gatilho, ok. Mas quando a gente, mais uma vez, fala sobre a valorização da vida, quando a gente esclarece, quando a gente educa e conscientiza, é a melhor forma de prevenção. Por mais difícil que seja, né? Às vezes as pessoas têm lá, tá um cantinho com aquele pensamento, né? E aí a gente trazendo para a doutrina espírita, que às vezes não só daquele ser que está ali, mas de pensamentos externos, né? De irmãos espirituais que se afinam com aquele tipo de pensamento, a influenciação espiritual também faz com que isso possa, em algum momento, desencadear. E aí eles falam, você vê, tem uns slides, eu não quis trazer slides para a gente poder conversar mais, mas ele fala assim, ouça, quando um amigo parece mais chato, é quando mais precisa de nós. E é interessante, né, porque às vezes as pessoas só querem falar, e muitas vezes a gente não quer ouvir, né? A gente quer disputar sofrimento, né? Eu estou com uma dor de cabeça, tal, poxa, mas a sua dor de cabeça é grande, né? Mas eu tenho uma dor na coluna também, que me acompanha a vida inteira. Aí outro, eu também tenho dor na coluna, eu também, além da dor na coluna, tenho uma unha cravada. E às vezes a gente disputa o sofrimento, né? Às vezes a pessoa que está ali, e a gente também, porque todos nós somos carregados dessas angústias, né, desse sofrimento, às vezes a gente tenta disputar esse sofrimento e a gente não consegue ouvir. E aí, mais uma vez, trazendo para a doutrina espírita, o importante é a gente perceber que nós, enquanto espíritas, em algum momento, termos um pouco de esclarecimento acerca desse ser elemental, né, de tudo, essa essência que nós somos, a gente vai ser instrumento de Deus, pelos espíritos, para saber ouvir, para poder ouvir. Só que a gente tem que ter ouvido de ouvir, não é ouvir só por ouvir e entrar pelo lado e sair pelo outro. A gente precisa tentar de alguma forma acolher. É fácil? Não. Muitas vezes porque a gente não consegue ouvir, muitas vezes porque a gente tem dentro de nós tantas angústias que a gente quer jogar para fora quando a gente ouve também. E aí a gente, como ele diz assim, quando o amigo parece mais chato, é quanto mais precisa de nós. Às vezes a gente fala aquela pessoa, caramba, eu falo pra caramba, mas é chato, né? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Chega naquela fila, que agora não tem tanto, né? Eu não sei, eu já não vou mais a banco físico há muito tempo, mas antigamente entrava na fila do banco, a pessoa que estava lá atrás ou na frente, ela começava a contar a história da vida, se lamuriando, reclamando, e a gente fala, nossa, cara, doido para a fila acabar. E hoje a gente pensa e percebe, na verdade, que aquilo ali é uma oportunidade do outro jogar para fora toda aquela dor que ele tem guardado. Às vezes nem só pela reclamação, às vezes de uma forma mais agressiva. Essa explosão de tudo aquilo que está ali, de toda aquela angústia, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, às vezes essa explosão ela vem por formas que a gente não consegue imaginar e a gente não percebe. Mas é tudo dor, né? É tudo dor colocada em palavras ou em prática, em ações. Por isso que a gente precisa, né, quando a gente usa aquele termo orar e vigiar, é para que a gente vigie os nossos pensamentos, vigie as nossas palavras, vigie as nossas ações, e o orar é justamente a gente entrar em comunhão com Deus para que a gente possa ser o melhor instrumento. Não é fácil. Vou pegar, sair da tela. Não é fácil ser instrumento de Deus, né? Até porque, mais uma vez, nós carregamos as nossas dores. E quando a gente carrega uma dor, imagine, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto muito de falar, mas há uma semana atrás eu tive uma dor
de crise renal. E eu nunca tinha tido uma dor dessa, e eu acho que foi uma das maiores, se não a maior dor da minha vida. E além dessa dor, né, que causou, entre aspas, um trauma em mim naquele momento, eu fui carregado ali. Então, depois que eu me dei conta de tudo que estava acontecendo, eu meio que saí de mim ali. Eu não tem trechos do caminho, tem trechos do momento que eu senti a dor que eu não lembro de verdade, eu não consigo lembrar. E aquela dor, ela tomou conta de mim de uma tal forma que eu cheguei no hospital e eu gritava, eu urrava de dor e falava, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu tentava respirar, e quanto mais eu tentava respirar, que a gente fala da respiração, de tentar acalmar, e quanto mais eu tentava respirar, mais dor eu sentia. E eu não conseguia enxergar nada ao meu redor. Tanta gente ali naquela emergência também com dor, com as suas dores, com os seus problemas, eu não conseguia enxergar nada ao meu redor. Então, essas dores que a gente carrega, muitas vezes faz com que a gente não consiga enxergar o outro. Por isso é tão importante a gente começar a se interiorizar e se conhecer, se reconhecer. Porque nós não sabemos, eu não imaginava, depois quando eu falei, cara, eu entrei gritando no hospital, né? E assim, eu tenho um limiar de dor bem alto, então eu me assustei com a forma como eu reagir àquilo. Então a gente não sabe as nossas atitudes quando a gente está com dor. Então eu gritava, eu desesperava. Então, às vezes a gente encontra pessoas que falam alto, que falam das suas questões, que falam tudo, e eu me imaginei naquele momento assim. Por que o outro fala daquela forma? Por que ele se comporta daquele jeito? Quantas dores eles trazem dentro de si? E aí a questão, né, que eu falei agora, respire. Viver é queda livre, aproveite a viagem. Esses são cortezinhos do CVV, né? Ele fala, respire porque viver é queda livre e aproveite a viagem. E mais uma vez, nesse momento, tudo que eu pensei, que eu aprendi sobre respiração, da gente tentar respirar, para a gente tentar concentrar, eu não conseguia fazer. A gente estava envolto, naquele momento estava envolto numa atmosfera tão sofrida, com tanta dor, que aquela instrução que eu ouvi muito, sempre a minha vida inteira, de respirar, de parar, de tentar pegar fôlego para conseguir viver, né, para conseguir me dar uma plenitude, para conseguir enfrentar aquilo, eu não conseguia fazer. Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes na nossa vida, se a gente parar um pouquinho frente a um problema e a gente respirar, a gente vai conseguir enxergar aquele problema de uma outra forma. Só que normalmente a gente está envolto, né? A gente está no olho daquele furacão e aquilo tudo acontecendo o tempo todo, e a gente não consegue realmente assim, se dar conta de tudo que está acontecendo, e aí ao invés de respirar, a gente tem uma atitude reativa a tudo que está acontecendo. E aí, ao invés de nós utilizarmos a inteligência, que somos espíritos, somos seres inteligentes, temos reações emocionais. Muitas vezes essas emoções recheadas dessa dor dão um direcionamento diferente daquilo que nós buscamos, daquilo que nós estudamos, daquilo que Deus deixa para nós. Então a gente precisa, na grande maioria das vezes, respirar para que a gente consiga viver uma vida mais plena. E essa respiração é dar uma pausa, né? A gente vive dias corridos o tempo todo. Há pouco tempo eu vi eu não lembro quem foi, era um corte de um podcast, onde eu acho, se eu não me engano, foi o Pedro Scooby. E ele falava assim, depois que a tecnologia colocou para a gente assim, tudo na palma da mão, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, todas essas mídias sociais, a gente não tem mais sossego. A gente se pega muitas vezes pegando o telefone qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, para ter resposta imediata para tudo. E a gente não dá uma pausa, não, esse momento é meu, eu preciso disso para mim, de parar, de pensar, de respirar. Mas não, eu quero ali, eu recebi a mensagem, eu tenho que responder, e se eu não responder, o outro fica chateado porque eu não respondi, e isso assim se torna um ciclo, né, uma bola de neve exorbitante, que a gente se vê precisando ter resposta e dar resposta a tudo. Já tem uma síndrome, né, diagnosticada, que é a síndrome do pensamento acelerado. A gente está acelerado o tempo inteiro, buscando informação o tempo todo, buscando resposta o tempo todo, tendo que responder o tempo todo. Mas a gente precisa parar, acalmar e respirar. Colocar aquele gole d'água da boca, água da sabedoria, né, como
como chama lá, que André Luiz fazia. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Só que a gente tem que lembrar, a gente tem aqui um dos manuais que nos ajudam a perceber como a gente vai parar. Tem uma música do Roberto Carlos, gosta do Roberto Carlos? Quem gosta do Roberto Carlos? 2 só? Pare para pensar, pense muito bem. Olha que esse dia já vem. Vocês conhecem? Ele está falando de Jesus. Pare para pensar. Maria de Descarte também. Pense muito bem. Olha que esse dia já vem. A gente não para pensar, a gente faz as coisas no automático. Quem aqui tem a mesma condição que eu, que sai de casa, e por isso eu falo, né? É bom a gente falar daquilo que a gente faz, né? E ser tão imperfeito, de reconhecer as imperfeições e tentar corrigir. Eu saio de casa muitas vezes com o telefone na mão, nessa vida acelerada, respondendo. Quando eu chego na porta, no portão do lado de fora, eu volto para trancar a porta, porque eu não me dei conta que eu tinha deixado a porta trancada, mas na minha cabeça eu tinha que conferir porque eu não conseguia. Eu não estava com atenção a trancar a porta, então eu voltei para conferir se eu tinha trancado, uma coisa que com certeza eu faço, mas por estar ali dividindo a atenção com inúmeras coisas, eu não consigo. Às vezes, já aconteceu, eu conto, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu conto essas coisas porque é interessante a gente perceber como a gente faz as coisas tão no automático. Eu já procurei o meu telefone com o telefone na mão. Eu não sei se alguém já fez isso. Eu conheço pessoas, e muitas pessoas, que já fizeram isso. Cadê meu telefone? O telefone está na minha mão. E eu estou tão acelerado em tentar acontecer. E é isso que a gente precisa parar, pensar, respirar, refletir. O que nós estamos fazendo da nossa existência? Evangelho segundo o Espiritismo, lei do trabalho e do repouso. A gente repousa? A gente consegue repousar? A gente tem um descanso de verdade, de sentar em algum lugar, seja lá onde for, cada um com a sua questão, o que gosta, mas sentar de repente na areia da praia e ficar olhando o mar, sem nada, pensando ali no barulho, ouvindo o barulho das ondas, sentindo a brisa do mar, ou numa floresta, numa cachoeira, tentar se desligar um pouco desse dia a dia, dessa correria, a gente não consegue fazer. Pode ser que um ou outro consiga, mas a gente vive acelerado, acorda, no automático acorda, tem que tomar banho, tomar café da manhã, para sair para trabalhar, chega no trabalho, tem um monte de coisa para resolver, aí eu olho a hora do almoço, vou almoçar, almoço correndo para voltar para o trabalho, para resolver as coisas, para fazer outra coisa, aí à tarde também não rende, quando chega no final das contas, você acaba saindo mais tarde, quando chega em casa, aí vamos lá, a galera que é espírita, aqui o pessoal que é espírita, vai para casa espírita, aí está devendo muito, vai para a casa espírita segunda-feira, porque está devendo, aí vai para uma atividade, na terça vai de novo, na quarta também, na quinta também, na sexta também, sábado tem evangelização, domingo vou descansar, não vai ter reunião para fazer também. Enfim, quem se envolve dentro de tarefa espírita acaba indo praticamente todos os dias para casa e o nosso tempo acabou. Porque a nossa rotina é essa aqui, o tempo inteiro. Hoje mesmo eu passei por uma rotina soberbada. Eu tinha que resolver um monte de problema, estava na Barra da Tijuca, meu filho tinha passado mal. Enfim, no final das contas, eu corri o dia inteiro. Quando o Marcão já tinha confirmado comigo, quando eu me lembrei, eu tinha prova na faculdade hoje, agendada para as 5, era 5h30, eu estava no Norte Shopping resolvendo o problema. E aí eu fui para a faculdade correndo para tentar fazer a prova. A providência divina vai lá e fala: sua prova não está liberada, você não vai conseguir fazer a prova hoje. Eu, graças a Deus, corri para cá. Mas é uma loucura, assim, uma correria, aquele corre, aquela coisa o tempo todo, a gente tentar fazer e não conseguir. Enfim, é isso que a gente vive. É dessa forma que a gente vive. E isso gera angústia, porque a gente cria expectativa para o nosso dia, a gente não consegue suprir as expectativas que a gente cria. A gente cria um planejamento, as coisas mudam e a gente, às vezes, nessa correria, a gente não consegue perceber que não vai dar conta de tudo. E quando a gente não dá conta de tudo, a gente se frustra, e quando a gente se frustra, cria mais angústia, cria mais aflição, e quanto mais aflição e angústia a gente cria, mais a gente consegue, ou a gente se coloca em estado, não na depressão propriamente dita, mas estado depressivo, como diz o Trigueiro, onde eu não me sinto feliz, onde eu só reclamo.
clamar, pedir, fazer novamente. Então eu reclamo o tempo todo. Nada está bom para mim. Eu vou reclamando e pedindo novamente, mas pedindo algo que é ruim, porque eu estou clamando de alguma coisa que não está me fazendo bem, até o momento em que eu realmente entro numa depressão, numa crise de ansiedade, numa síndrome do pânico. E quando essas dores, quando tudo isso está enchendo aqui, é como se eu fosse aquele baúzinho que vai enchendo, né? E que daqui a pouco está cheio de dinamite, quando isso explode, ou eu adoeço porque eu somatizo tudo isso, ou eu busco uma saída que eu enxergaria, dependendo do tamanho da minha dor, como algo que realmente resolveria os meus problemas. E aí o pensamento seria terminar com a existência, tirar a minha vida. Talvez isso, a minha dor é tão grande, tão profunda, dói tanto, eu sofro tanto com isso, que talvez isso fosse, na minha cabeça, naquele momento, a solução para os meus problemas. Só que não é, nem física, nem espiritualmente. Porque se eu cometo um ato como esse, que vai de encontro, e não ao encontro, mas de encontro às leis de Deus, de abreviar uma existência que eu deveria estar ali provando e espiando tudo aquilo que vem de reflexo de encarnações passadas, eu deixo de cumprir com o meu planejamento reencarnatório. E quando eu me deparar comigo mesmo, com a minha consciência, com o eu, espírito, lá na erraticidade, eu vou entender que o meu sofrimento, ao invés de diminuir, ele vai ser potencializado. Talvez eu não entenda, provavelmente eu não conseguirei entender, mas eu só vou sentir, através das emoções, que esse sofrimento, ao invés de diminuir, ele foi potencializado, porque eu vou me ver preso, né? E aí algumas pessoas, alguns estudos dizem que vale de suicidas, enfim, e aí eu falo assim, pelo aquilo que Kardec traz. Quando Kardec nos diz, ou pergunta aos espíritos, que se existe lugar para penas e gozos eternos, e os espíritos dizem que tem lugar circunscrito para penas e gozos eternos? Sim ou não? Não tem. Então a gente não tem um vale. Esse vale, entre aspas, é algo que a nossa consciência, através de uma ideação mental, psicológica e espiritual, cria, onde eu me sinto aprisionado. Então, essa ideação é tão forte que me aprisiona dentro de mim mesmo. E aí eu sofro, porque aquilo que eu sofria enquanto encarnado, ao invés de aliviar a partir do momento em que eu acabo com essa existência, eu vou me deparar com tudo aquilo e mais a culpa, e não a responsabilidade, que Joana manda a gente trocar, mas nesse momento é culpa, porque ela vai me estagnar naquele momento como um espírito que não foi completamente, porque a gente vai aos pouquinhos, mas completamente foi contrário aos desígnios de Deus. E aí isso nos estagna, essa culpa, né, de entender, ou melhor, de perceber que não adiantou nada, faz com que eu entre num ciclo vicioso de uma auto-obsessão, onde eu permaneça ali, né, não circunscrito, mas dentro de uma ideação mental onde eu não consiga me desprender. E aí eu crio, né, seja o vale que seja, o local que seja, onde eu não consigo estar solto, livre, para continuar a minha caminhada. E o CVV Bertolotti, tá, da Organização Mundial de Saúde, ele fala que o suicídio, ele dá uma definição aqui, que é um ato deliberado, intencional, de causar a morte a si mesmo, iniciado e executado por uma pessoa que tem clara noção ou forte expectativa de que o desfecho seja fatal e resulte em sua própria morte. É um transtorno multidimensional que resulta numa interação complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. É uma explicação científica, né, para o que é realmente suicídio, mas que a gente, no final das contas, para trocando em miúdos, depende de fatores internos e externos, emocionais, psicológicos, físicos, que nos fazem, talvez não, ou melhor, com certeza não conseguindo enfrentar a dor que nós estamos vivendo naquele momento, e que para isso a solução, que não seria não dar continuidade a essa existência.
E aí a própria OMS, ela classifica 3 categorias de comportamento suicida, que é a ideação suicida, a tentativa e o suicídio consumado. A ideação suicida é justamente aquilo que a gente já conversou aqui, onde a gente está ainda naquele estado depressivo, onde vem as ideias, né? Pô, talvez seria melhor eu fazer isso, fazer aquilo, eu não continuar, e aí a gente vem em cima dessas ideações e a gente vai não conseguindo se livrar disso. Até o momento em que, quando isso é muito mais forte, quando a dor está muito grande, a gente parte, né? A pessoa parte para uma tentativa, né? Que às vezes consegue, outras vezes não. Mas quando ela efetivamente consegue, enquanto não consegue, ela é caracterizada como tentante, mas quando ela consegue, o suicídio consumado, infelizmente, a gente vê aí casos inúmeros por aí que só a gente pode fazer é pedir a Deus por esses irmãos, e se a gente tiver algum tipo de oportunidade de ouvir, porque, como diz o Trigueiro lá, falar é a melhor opção, falar é a melhor prevenção. Mas às vezes a dor é tão grande que não consegue se colocar em palavras aquilo que dói. Tem alguns dados aqui que são estatísticos, mas eu não vou me prender a isso não, porque eu quero depois mudar um pouquinho o rumo, a gente só está conversando um pouco dessa questão, é até 8h30. Tá, rapidinho. Tem uma série chamada 13 Reasons Why, que é 13 razões do porquê, que fala de uma história de uma menina que ela sofre algumas questões na própria escola, enfim, bullying, tentativa de estupro, e ela acaba terminando com a própria existência naquele momento. E tem uma frase que dentro do estudo que eu falei, que ela falou assim, ó: eu queria morrer, pensei nessa palavra muitas vezes, é algo difícil de dizer em voz alta, e ainda mais assustador quando você sente que pode estar falando sério. Eu achei muito profundo isso, porque, mais uma vez, voltando ao início da conversa, a gente está falando aqui que a melhor forma de prevenção é falar e também entender, educar sobre o que é, conscientizar isso. E ela fala, eu queria morrer. Quando a gente fala em ideação suicida, a primeira coisa que vem é eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu vou me livrar disso tudo. Como a dor daquele ser, daquele irmão, daquele espírito é tão grande que morrer para ele é se livrar do sofrimento. Vai ser um bálsamo, que não é, mas para ele naquele momento é, porque eu não aguento mais. Está doendo tanto que é melhor que eu não continue. Pensei nessa palavra, de querer morrer, muitas vezes. É algo difícil de dizer em voz alta. Ideação, o tempo inteiro, E aí não só a ideação interna, mas a influenciação externa. Se eu começo a pensar, se eu tenho uma predisposição de querer fazer isso, eu vou atrair aqueles espíritos, lei da atração, que vão idealizar ainda mais isso. E aí vão, naquele momento ali, várias formas de que isso aconteça. Faz isso, faz aquilo. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos influenciam nos nossos atos, na nossa vida, muito mais que podeis imaginar. De certo que eles vos dirigem. Então, se eu tenho uma ideação, dependendo, orai e vigiai, dependendo da ideação que eu tenha, os espíritos que estão ao meu redor, eles vão ali, Quem daquela época mais remota ali, 40 a mais, vai lembrar que quando a gente ia para a rua, e aí tinha aquela discussão, o cara falou assim, quem bater primeiro, quem cuspir na minha mão, botava de frente pro outro, quem cuspir na minha mão primeiro, vai ganhar. E quando ia cuspir, o cara tirava a mão, um cuspia no outro, e a briga começava. E é exatamente o que os espíritos fazem com a gente, quer isso? Não, vai lá, faz mesmo, é isso que você quer, aproveita. Tem uma forma de fazer desse jeito, tem outra, se você não gosta, tem um monte de formas que você descobre, e a gente vai ali, sutilmente, sendo idealizado de diversas formas da gente fazer o que eles querem que nós façamos, porque não é a culpa dos espíritos, não vamos culpar todo mundo. A responsabilidade é nossa, então a gente precisa tentar se entender e aí procurar por terapia, por psicólogo, por psiquiatra, seja o que for a forma, por atendimento fraterno, por atendimento espiritual, para que a gente possa tentar se libertar dessas ideações. Ela fala, e só repetindo, ela fala assim, ainda é mais assustador falar
quando você sente que pode estar falando sério. Então, é tão ambíguo, né? Eu quero morrer, eu tenho essa intenção de tirar a própria vida, mas é assustador para mim pensar que eu estou falando sério sobre isso. E a gente não sabe quando a gente está falando sério. Então tem várias coisas que assim, quem fala que vai fazer não faz. É mito. Quem fala que vai fazer está pensando, já está tendo essa ideação suicida. Então está predisposto a que isso aconteça. E aí, mais aqui o CVV, né? Primeiro tem uma frase do Augusto Cury que fala assim: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Então, mais uma vez, né, a gente vai repetir aqui algumas coisas até para a gente poder fixar. A morte não é a morte da vida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor que é grande demais, que não cabe dentro de si, que muitas vezes ninguém enxerga, passa despercebido. A pessoa até está sorrindo, está brincando, mas por dentro ela está em frangalhos. E ela está ali, cara, o que eu faço para acabar com isso? Eu não aguento mais sentir essa dor. Eu estou aqui, colocando aqui um sorriso no rosto, mas na verdade por dentro não é isso que eu quero. Eu já não aguento mais, eu já não tenho mais ânsia da vida, eu não quero mais, não tenho mais anseios, eu não tenho mais nada que direcione a minha vida, eu não quero mais nada para a minha vida. Então, é só dor. Como eu vou me libertar? Se eu vou me libertar dessa dor que eu estou vivendo, que está em vida, é melhor eu me libertar em morte, quando na verdade não é verdade, porque não se liberta. E é triste, né? É tão dolorido a gente pensar que uma pessoa, que um espírito, que um irmão nosso, ele vá atentar contra a sua própria vida por estar sentindo dor, e que por muitas vezes essa dor não é percebida por ninguém, nem mesmo porque é aquele que está ali do nosso lado. Isso também tem que doer na gente. A gente tem que começar a enxergar isso de uma outra forma, de como nós temos ferramentas para ajudar o próximo aquilo que ele precisa, para que ele possa sair dessa dor. E nós, enquanto trabalhadores, estudantes da doutrina espírita, às vezes a gente pode prestar só isso aqui, o ouvido, mais nada. E não precisa falar, às vezes a pessoa precisa de um abraço, de um acolhimento, deixar falar o tempo todo e ouça. Muitas vezes a gente faz milhares de atendimentos fraternos, não dentro de uma salinha, dentro da casa espírita ali, com um médium ou com aquele irmão que está ali, que se predispôs a fazer atendimento fraterno. Muitas vezes a gente faz isso no ônibus, numa condução, no trabalho, em casa, enfim, em qualquer lugar, quando a gente ouve, quando a gente acolhe, quando a gente recebe aquela dor. Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação e etc. Está lá no CVV também. E aí ele fala de fatores que são fatores de risco, né, dentro desse contexto da tentativa de suicídio. A tentativa prévia de suicídio, estima-se que 50% daqueles que se suicidaram haviam tentado previamente. Pacientes que passaram por tentativa previamente têm 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente. Então, aquele que tenta, ele tem 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente, até que ele consiga êxito. Então, a pessoa tentou, não conseguiu, não, esquenta a cabeça, ela não vai fazer mais não. Não, na verdade é ali que a gente precisa entrar, a gente precisa interagir, a gente precisa tentar conversar, tentar trazer essa pessoa para a gente, para que ela consiga, ou para a gente, né, na verdade, de um modo geral, ali no primeiro atendimento, mas encaminhar para quem tenha condições de receber aquela pessoa para um tratamento psicológico e que consiga, através do conhecimento científico, auxiliar aquela pessoa a não ser mais um tentante. E aí nós, enquanto espíritas, podemos fazer a questão espiritual, de tentar ali, claro, um ambiente onde é propício para isso, né? Não vai chegar no meio da rua e tem uma pessoa dizendo, não, vamos aqui fazer... Não, tudo tem seu lugar, sua hora e o seu jeito para que seja feito. E fatores que são, né, preponderantes, se destacam depressão, transtorno bipolar,
o abuso do alcoolismo e de dependência de drogas, outras drogas, né, lícitas e ilícitas, transtornos de personalidade e esquizofrenia. Quer dizer, a doença mental agravada, né, pela depressão e mais pelo uso de drogas lícitas e ilícitas também são fatores preponderantes aí que são observados, né, pela Organização Mundial de Saúde como algo que se torna gatilho para que isso aconteça. Outros fatores de risco: desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, gênero, idade, doenças clínicas não psiquiátricas, eventos adversos na infância, na adolescência, história familiar e genética, e fatores sociais e fatores protetores. Quer dizer, a gente tem vários fatores de riscos aí, né? A gente, mais uma vez, a gente poderia fazer um seminário aqui, mas a gente está tentando trazer uma conscientização, sempre fazendo um link com a doutrina espírita. Ele fala aqui de alguns mitos e verdades, né? Pessoas que falam que suicídio não cometem suicídio. Isso aí é o grande mito, né? Isso já foi comprovado que não é verdade. Quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Também é uma grande verdade, né? Quando ela pensou, ela já tem a ideação, ela tem um risco. Então ela precisa de um tratamento especializado para que ela não volte a tentar ou ter essa ideação amenizada pelo tratamento, né? Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. É outro mito, né? A gente viu ali que 5 a 6 vezes o tentante ele vai ter um risco de tentar novamente. Se uma pessoa que se sentia deprimida pensava em suicidar-se, em momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não, né? Então, passou a se sentir melhor, não é acabou tudo, galera. Agora não tem mais risco. Pelo contrário, tem que ficar em observação constante. É claro que a gente não vai ficar cobrando da pessoa, né? Nem somos nós que vamos cobrar, mas se a pessoa já tem uma tentativa, a gente pode ficar de olho para tentar de alguma forma auxiliar ali, né? Ou fazer com que ela procure uma ajuda clínica. E aí eu achei interessante aqui, a OMS faz um paralelo de sentimentos ou emoções e os pensamentos associados a esse tipo de sentimentos. Tristeza e depressão é a emoção. Eu preferi estar morto, é o pensamento. Solidão, a emoção. Eu não posso fazer nada. Para mim já chega, acabou. Desamparo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quantas vezes a gente ouve essa frase? Eu já não aguento mais. É a dor falando muito alto, né? Já não está se cabendo dentro de nós. Eu quero acabar com ela, não aguento mais. Desesperança. Eu sou um perdedor, uma perdedora e um peso morto para os outros. Falta de esperança, né? Eu já não me reconheço como alguém. Eu não sou ninguém, né? Eu sou um perdedor, eu não sou nada para ninguém, não estou valendo nada para ninguém. Claro que a gente vai entender que isso está muito ligado à autoestima, né? À baixa autoestima, mas é aquele momento em que ela está tão desesperançada, aquela pessoa está tão desesperançada que ela já não se reconhece como um ser e já não vê que ninguém mais, tipo, eu não vou sentir, ninguém mais vai sentir minha falta. Depois que acabou aquilo, acabou. Morri, acabou, eu sou um peso morto para os outros. Eu vou deixar de fazer, de te dar trabalho, de fazer todo o trabalho que eu te dou agora. Acabou, vai acabar para você, vai acabar para mim. Né? Ela já está sentindo mais um estorvo do que realmente algo que ela é. Filho de Deus. Um espírito, algo importante, obra primária, prima da criação divina. E a autodesvalorização. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, assim, e isso foram algumas coisas pensadas ali, né? Mas a gente vê que são frases que a gente ouve no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não sabe que são devidas. Quanta dor, quanto sofrimento está dentro daquele ser, daquele espírito que está ali. E ele também traz aqui alguns comportamentos sugestivos de desinteresse social, isolamento e afetos negativos. E aí ele fala sobre algumas, como o corpo fala, né, sobre algumas questões. Ombro baixo,
encolhido, braço cruzado, né? Aquela posição, muitas vezes a gente vê, né, o adolescente usa muito isso, ainda coloca normalmente um casaco, um capuz sobre a cabeça, né? Que é, na verdade, eu até antecipei, né? Cabeça para baixo, movimentos negativos. Às vezes a gente está falando com a pessoa e a gente nem percebe, mas tudo que a gente fala. Ou então vira o olho, então, é claro que não é um desdém, mas às vezes, tipo aquilo, você está falando para a pessoa, mas está passando através dela, né? Ela não está entendendo, ela não consegue captar aquela essência daquilo que você está falando, né? E aí vem o braço cruzado, cabeça baixa, né? Ou chorar de uma forma que às vezes a gente chora por dor, por tristeza, por saudade, né? Mas o chorar o tempo inteiro, né? O ser uma coisa corriqueira, isso é algo da dor, né? A lágrima é a dor sendo jogada para fora de alguma forma. Franzir a testa, né? Vai fazer assim igual a mim, mas faz, isso também são sinais, né? O corpo está dizendo que eu estou incomodado, eu estou desconfortável com a situação. Eu preciso modificar tudo isso. Boca curvada para baixo, né? Apertada e achatada, tipo aquele sorriso de Mona Lisa, né? Isso também é uma coisa que quem está dentro daquela dor também expressa facialmente, muitas vezes, né? Facialmente. E ficar em silêncio. Às vezes você fala para a pessoa só fica em silêncio, né? Aquela cara de paisagem, tipo, eu não estou nem ouvindo, tá? Você está falando, eu não estou captando nem um pouco. Isso são sinais de que a gente pode perceber daquele espírito, daquele irmão que está ali necessitando de um auxílio. E muitas vezes, né, a gente está falando de sinais físicos, mas muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, às vezes eu estou conversando com a pessoa e falo pelo WhatsApp, tudo bem? A pessoa tem uma forma de escrever, de se expressar, e daqui a pouco ela muda aquela forma, ela está falando, para mim isso não é muito característico, tem gente que usa muito, né? Mas quando você está falando com a pessoa manda aquele emoji assim. Se é uma pessoa que não é muito de usar esse emoji, eu fico preocupado, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, está entediado, né? A conversa não está legal, ou aconteceu alguma coisa no caminho. Ou então você manda uma mensagem para a pessoa que é muito falante, responde, daqui a pouco ela sim, ok, tá bom. Estou falando pelo WhatsApp, mas às vezes pelo telefone, né? A pessoa que é muito falante, às vezes não fala nada, está ali. Pode ser um sinal de que ela está passando por alguma dor, alguma angústia, que talvez ela nem queira falar, né? Mas a gente pode ficar atento com isso. A gente falou do atendimento profissional, quanto é importante, né? O acolhimento. Pesquisa sobre prevenção aponta para o fato que o desfecho nefasto pode ser evitado na maioria das vezes, caso haja o devido acolhimento ao sofrimento e acompanhamento da situação. Quer dizer, o acolhimento é também uma das ferramentas de maior prevenção ao suicídio. Mais uma vez, o ouvir, muitas vezes, já é algo que faz com que não retrucar, né? Às vezes só ouvir mesmo, deixa a pessoa falar. Porque naquele momento ela está jogando a dor para fora, tá? Às vezes a pessoa está falando o tempo todo, falando, e ela só quer falar, ela só quer jogar para fora aquilo aí. Então a gente ouve com carinho, com cuidado, dando atenção. Se tiver que intervir em algum momento, se puder intervir, se for um momento oportuno para falar alguma coisa, para tentar dar um upzinho, dar uma aumentada na baixa autoestima daquela pessoa. E ele fala sobre fontes de apoio, né, que são família, amigos, profissionais de saúde, colegas e religião de um modo geral, não só a doutrina, a gente fala muito da doutrina, mas de um modo geral a religião ela auxilia muito nisso. Eu peguei uma frase, boa, olha que eu trouxe muito mais coisa, não consegui falar um terço do que eu planejei. Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre. Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito. Seja gentil sempre. Então, às vezes a gente acha que sabe muito, né, sobre aquela pessoa, a gente conhece muito, mas cada um de nós enfrenta batalhas inimagináveis. E isso faz com que a gente precise, de um modo geral, entender que cada um carrega a sua dor, mas que todos nós, como instrumentos de Deus, somos responsáveis por tentar amenizar a dor do outro. Isso chama-se caridade. E se a grande ideia do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, se nós não conseguirmos ser caridosos,
esquecemos da salvação, né? Mas a gente não está indo ao encontro daquilo que Jesus, daquilo que Deus espera de nós. Deixa eu só aqui, antes de encerrar, que faltam 5 minutos, deixa eu só trazer uma outra questão aqui. Trouxe uma colinha aqui que ajuda, que é muita coisa para a gente falar. E ele traz umas dicas aqui de o que se deve fazer, né, quando você se deparar com umas pessoas assim. Eu acho que é um momento de acolhimento, né, que a gente pode ter umas dicas. Encontre um momento oportuno e um lugar calmo para falar com essa pessoa. Se o caso for o caso, falar sobre suicídio e depressão, se fale, mas com algo consolador. Deixe-a saber que você está lá para ouvir e ouça com a mente aberta e ofereça seu apoio. Eu já ouvi muitas histórias, eu nunca passei por isso, mas de frequentadores de casa espírita que chegaram no atendimento fraterno e falaram para o atendente assim: então, eu estou aqui porque eu matei uma pessoa. E aí? Que tipo de reação nós vamos esboçar se ela está confiando ali naquele momento? Jesus disse: amai os nossos inimigos. Então, naquele momento ali, a gente está sendo instrumento de Deus para que a gente possa acolher de alguma forma aquela pessoa. E aí a gente vai se fechar, vai se, tudo vai ser a nossa reação também, né? Então a gente precisa estar pronto para aquilo que a gente vai ouvir. Por isso, a mente aberta. Incentive a pessoa a procurar uma ajuda profissional, como médico, profissional de saúde mental, conselheiro ou assistente. Ofereça para acompanhar numa consulta, se for o caso. Se você deixar essa pessoa sozinha, ela está em perigo imediato, por isso não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviço de emergência, um serviço telefônico de atendimento à crise, um profissional de saúde ou consulte algum familiar dessa pessoa. Se a pessoa com quem está preocupado vive com você, assegure-se de que ela não tem acesso a meios de provocar a própria morte, por exemplo, pesticidas, arma de fogo, medicamento e outras coisas. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo. E aí ele diz aqui também umas coisas que não se deve fazer: condenar e julgar, dizendo isso é covardia, é loucura, é fraqueza, você não pode fazer isso, é por isso que quer morrer? É isso mesmo que é motivo para você morrer? Já passei por coisas bem piores e não me matei. Nem opinar, tipo, você quer chamar atenção, né? Te falta Deus, isso é falta de vergonha na cara. Dar sermão, tantas pessoas com problemas mais sérios do que o seu, siga em frente. Frase de incentivo: levanta essa cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é boa. Onde buscar ajuda, né? E aí a gente tem o CVV, que a gente falou do 181, pode ser no centro espírita com atendimento fraterno, mas concomitantemente a isso, o atendimento médico, ele é primordial, né? E acho que a gente praticamente acabou o tempo, tinha algumas coisas aqui para a gente falar. Eu queria encerrar com essa questão, né, de que a gente deve, que a gente não deve fazer. A gente precisa entender que aquilo que a gente fala vai gerar uma responsabilidade muito grande naquilo que o outro escuta. Não é o que a gente fala, é o modo como a gente fala, e também não é o que o outro escuta, é como ele escuta. Então, que a gente tenha muito cuidado, né? Porque às vezes a gente pode banalizar, a gente pode orientar, a gente pode tentar querer ajudar e na verdade o outro não está preparado para o tipo de ajuda que a gente está tentando dar a ele. Então, que a gente escute mais, né? Tem um ditado que diz: por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para que a gente ouça mais e fale menos, para que a gente escute mais o outro. E ainda tem 2 minutinhos? Eu vou contar uma história aqui e, como eu falei, eu sempre falo que eu não gosto muito de falar de mim, né? E isso também não é mérito nenhum. Eu gosto de compartilhar essa história, eu compartilho muito com os amigos, mas me veio aqui, né? Então acho que de alguma forma seria interessante a gente conversar. E muito bom tempo atrás, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, acredito que tenha sido isso. Para quem não sabe, eu sou bombeiro, né? Eu sou bombeiro. E eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou assim: olha, estou tentando falar com a minha irmã que mora no sul
e eu não estou conseguindo falar com ela. Ela deixou umas mensagens estranhas na época, o Facebook era o grande boom da história, né? E ela deixou umas mensagens estranhas no Facebook e eu estou muito preocupado. Eu falei assim, faz o seguinte, ela está no sul, me passa o endereço. E ela passou o endereço para mim. Eu tentei articular, consegui o contato com o corpo de bombeiros da área, que atendia lá no sul, e conversando com, até há pouco tempo agora eu perdi o telefone, mas eu tinha contato com ele, consegui conversar com o sargento do corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul. Se não me engano, a cidade era Passo Fundo, enfim. E falei com ele, cara, assim, a gente está muito preocupado, eu não sei, né, mas se vocês conseguirem dar um pulo até essa casa, é possível que vocês possam se deparar com uma pessoa que está tentando realmente tirar a própria vida. E ele me ouviu, viu que a coisa era séria, eles foram com uma viatura até a casa da menina, e ela tinha tomado chumbinho e tinha dado uma mamadeira para o filho, só que o filho não mamou, e eles chegaram muito rápido, mas foi coisa de Deus, e eles conseguiram salvar a menina e o filho. Então, às vezes, né, a gente dá uma atenção. Por que eu estou dizendo, você é bom para... Não é, muito pelo contrário. Na verdade, eu fiz parte daquilo que eu sempre quis fazer quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, ajudar alguém. Então, às vezes a pessoa fala, eu vi isso, ouvi aquilo, ou eu li alguma postagem, alguma coisa, será que não tem algum problema? E às vezes a gente deixa passar batido, mas numa dessas a gente estava tentando, ou melhor, a gente estava sendo tentado a ser instrumentos de Jesus para agir no bem, e muitas vezes a gente perde a oportunidade. Então, que a gente consiga, né, entender que muitas vezes a mensagem não vem clara, ela vem nas entrelinhas, mas que nós temos que estar prontos para sermos instrumentos do Cristo a todo momento. Isso é importante para nós, porque é isso que Ele espera de nós. Ele não espera grandes feitos, Ele não espera atos heróicos, Ele espera que a gente faça um pouquinho assim, pouquinho mesmo daquilo que Ele fez. E aí, eu não vou cantar porque não é risco de jeito nenhum, eu tenho pena de vocês, muita mesmo, mas eu queria encerrar lendo a letra de uma música que fala dessa, não da desesperança, mas fala, eu enxergo essa letra dessa música como algo de alguém que falava de dor e mostrando que ainda tem esperança, ainda haverá dias melhores, né? O nome da música é Enquanto Houver Sol, da banda Titãs, não sei se vocês conhecem, mas ele fala assim, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Só para a gente repetir, quando não houver saída, quando não houver mais solução, lembra da dor, aquele pesar, da angústia, da desesperança, ainda há de haver saída. Quando a gente achar que não dá mais, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia, ideações, vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Então, quando a gente achar que não tem mais esperança, que não tem mais ilusão, porque eu acho que ele associa essa criança ao mundo da ilusão, aquele mundo do imaginário, onde a gente pode tudo, onde a gente sonha, onde a gente tem ilusões, onde a gente quer alguma coisa, onde a gente almeja viver. Quando não houver mais isso, nem ilusão, nem esperança, ainda há de haver esperança. Sempre tem. Ela não é a última que morre, ela não morre nunca. Porque a gente acredita na pluralidade das existências, então a esperança vai sempre existir. Porque não vai findar com a vida, com a existência que a gente tem nesse momento. Em cada um de nós há alguma criança, a felicidade. A criança é pueril, é simples, ela curte, eu ouço muito essa frase, é tão feliz, é tão fácil fazer uma criança feliz. Às vezes a gente vai lá e compra um brinquedo, um jogo mirabolante, e a criança brinca com a caixa. No simples, né? A gente está tão acima, né? A gente botar alguma coisa e tal, simples, é aquilo ali, é atenção, é ouvir, é sentar e brincar, é fazer diferente. Enquanto houver sol, ainda haverá.
Enquanto tiver essa luz divina, enquanto tiver tudo isso, toda essa energia boa que nos ilumina, ainda haverá a esperança, a oportunidade, o desejo, a vontade de continuar em frente. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando eu penso muito, né, na questão do caminho, verdade e vida, né, de que Jesus fala que ele é o caminho, verdade e a vida, é o caminho que a gente vai percorrer, essas dificuldades todas que a gente tem, a verdade, aquilo que a gente precisa entender, saber, que a gente vai colocar em prática, é a vida, vivenciar tudo isso. Então, quando não houver caminho, quando a gente achar que não dá mais para seguir em frente, mesmo sem amor, sem direção, quando a gente está ali, a gente não tem um amor próprio, a gente não está mais conseguindo ter autoestima, que a gente está ali no fundo do poço, sem direção, a sós ninguém está sozinho. Onde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, eu estarei no meio deles. Jesus diz que a gente não está sozinho, porque a gente está repleto de espíritos que estão ao nosso redor e a gente só precisa se afinizar com eles. Aí estarei no meio deles, que a gente vigie, que a gente ore, que a gente atraia para nós esses espíritos que querem fazer com que nós sigamos em frente. Então, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho, a gente precisa seguir em frente. A caminhada é longa, é árdua, é pedregosa, tem espinhos, mas a gente consegue vencer, não tenho dúvida de que a gente consegue vencer, cada um com as nossas dores a gente vai vencer. Diz um amigo meu que a gente é perfectível, a gente vai chegar à perfeição que nos é permitida, mas depende de nós. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo em cada um de nós aonde Deus colocou. Quando não houver desejo, quando eu achar que não tem mais nada, não quero mais nada, já não tenho mais esperança, já não tenho desejo, não tenho vontade de viver, quando não restar nem mesmo dor, a dor é tão forte que ela já saiu de mim, eu já não estou nem ligando, bate, eu espero, eu aguento, eu não quero mais. Ainda há de haver desejo, a gente precisa, os Espíritos dizem, o que precisa para nós evoluirmos? Uma palavrinha curta, pequena, vontade, desejo de evoluir. Em cada um de nós, aonde Deus colocou, que esteja dentro de cada um de nós esse desejo, essa vontade, esse ânimo, essa vida, essa oportunidade que o Cristo nos deu. Porque enquanto houver sol, enquanto houver Deus, enquanto houver Jesus, enquanto houver amor em nossos corações, a gente vai ter a esperança de seguir em frente. Falar é a melhor opção, amar é o melhor remédio para todas as dores, angústias. E se nós formos instrumentos do Cristo e amarmos verdadeiramente, certeza absoluta, chegaremos em frente e resgataremos muitas vidas que passaram pela nossa vida. Boa noite a todos.